Esta reunião representa um avanço na democratização da gestão da saúde no Brasil. É a primeira vez que o Conselho Nacional de Saúde se reúne com o presidente e a mesa diretora eleitos democraticamente por entidades da sociedade civil. O Conselho existe há 70 anos, mas durante muito tempo teve apenas papel consultivo. Com a Constituição de 88, o Conselho passou também a deliberar sobre a Política Nacional de Saúde, cabendo a ele as decisões sobre diversos assuntos, como, por exemplo, definir os valores para a remuneração de serviços prestados pelas entidades de saúde, controlar as instituições privadas de saúde, decidir sobre a criação de cursos superiores, fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros do SUS, o Sistema Único de Saúde. O problema é que o Conselho nunca teve independência, pois o presidente era sempre o próprio ministro da Saúde. Agora, com uma direção mais democrática, o Conselho Nacional de Saúde se torna mais eficiente e ágil. A pauta hoje tem uma página, né? Em geral, ela costumava ter 3 páginas, não conseguia cumprir, então a gente tem conseguido avançar nesse sentido. Agora, eu acho que tudo é fruto desse passo que se deu em relação à democratização. As pessoas hoje estão no conselho, elas não estão prestando um favor, elas disputaram para participar. Então a responsabilidade acaba sendo bem maior. A nova direção do Conselho foi eleita por entidades que representam os mais amplos setores da sociedade, desde associações de portadores de doenças até centrais sindicais como a CUT, que mantém 2 conselheiros. Desde 94, a CUT incorporou nas suas resoluções as questões ligadas à cidadania. Então, não estamos aqui no Conselho Nacional de Saúde única e exclusivamente discutindo saúde do trabalhador. Nós precisamos, e essa é a nossa orientação para todos os nossos companheiros e companheiras que são conselheiros, discutir toda a política de saúde nos nossos municípios, estado e nível nacional. Um dos principais desafios do Conselho Nacional de Saúde agora é levar essa estrutura democrática para os estados e municípios, onde atuam cerca de 70 mil conselheiros de saúde. E com isso, melhorar a gestão da saúde em todo o Brasil, tarefa que não será fácil. Mas o SUS foi um movimento que enfrentou várias resistências. Né? O processo de descentralização enfrentou várias resistências. Nós não estamos conseguindo ultrapassar todas essas resistências, não estamos conseguindo avançar, mesmo com os desafios que nós temos para frente. Se tudo que houver resistência, a gente capitular frente às resistências, nós não vamos avançar nunca no processo de democratização e principalmente no processo de consolidação do Sistema Único de Saúde. Esse é o grande desafio, né? Com a Constituição de 88, nós inauguramos esse processo democrático de constituição de conselhos e a participação popular, que nós chamamos de controle social. E para haver controle social é necessário que os conselhos, nos seus 3 níveis, em especial no municipal, onde as políticas são implementadas, as ações de atenção à saúde é descentralizada. Então é extremamente importante que nós tenhamos dirigentes sindicais comprometidos com esses assuntos, capacitados para atuarem no município e de fato fazerem o debate da política de saúde necessária naquele local, questões orçamentárias, até a fiscalização, inclusive, dos recursos que vêm da União e do Estado para aquele município, para que a gente garanta, de fato, a implementação da política lá na ponta, que esse é o princípio do SUS, né? Descentralização do atendimento. O presidente do Conselho Nacional de Saúde também é um representante dos trabalhadores, Francisco Batista Júnior, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, filiada à CUT. Nesta entrevista, ele fala sobre os desafios de sua gestão frente ao Conselho. Júnior, qual é a importância dessa democratização na composição do Conselho Nacional de Saúde? Uma importância histórica. Uma reivindicação do movimento social, uma reivindicação do movimento sindical, uma reivindicação da sociedade civil organizada, porque nós entendemos que para superar entraves conservadores no exercício do controle social, a plena independência dos conselhos de saúde é fundamental. E como fazer para levar essa democratização para outras instâncias, como por exemplo os conselhos municipais e os conselhos estaduais de saúde? Era comum viajando pelo país, quando fazia a defesa da democratização dos conselhos de saúde, do processo eleitoral, da ampliação do debate, era comum eu ouvir, mas vem cá, que autoridade vocês têm
para cobrar de nós aqui no município, no estado, esse processo de ampliação da democratização, se no Conselho Nacional de Saúde não existe? Né? Então, no momento em que nós do Conselho Nacional conseguimos ampliar a composição do Conselho, conseguimos realizar um processo eleitoral para todas as entidades e conseguimos mais ainda eleger o presidente do Conselho, a expectativa menor que nós temos é que isso possa se reproduzir nos estados a partir do exemplo que vem de cima, né? Um bom exemplo que no nosso entendimento fica mais fácil convencer os municípios e estados em todo o país. E avaliando a atuação do Conselho, o que o Conselho fez de concreto? Nós temos hoje disseminado em todo o país, por exemplo, uma nova ordem que aponta para priorizar com mais efetividade a promoção e a prevenção da saúde, sem esquecer o curativo, que é absolutamente fundamental. Mas até então, todo o sistema de saúde era pautado e era fundamentado no aspecto curativo, nos gastos com procedimento, nos gastos com internação hospitalares e por aí vai. Agora não. Agora começa a ser criada uma nova ordem que aponta para que realmente os gestores assumam a responsabilidade pela prevenção da saúde. Hoje, já há um outro pensamento em relação ao processo de privatização do sistema. Então, a lógica que existia até então era de sempre aprofundar a privatização do SUS a partir da compra indiscriminada de procedimentos na rede privada, de convênios com a rede privada. Agora não. Agora isso começa a ser questionado de forma muito clara. Nós aprovamos uma portaria aqui no Conselho Nacional de Saúde que deixa muito claro que a compra do serviço privado só vai acontecer, só vai ser permitida, caso o gestor prove que não tem condição de, na sua rede pública estatal, disponibilizar o serviço. Além disso, ele assume o compromisso com o Conselho Municipal respectivo de, paulatinamente, diminuir a inserção do setor privado, privilegiando, priorizando o setor público. E para garantir isso não é só uma portaria, né? Não vai ser com portaria, vai ser um debate mais próximo do Conselho Estadual. Nós vamos ter que, e temos pensado inclusive nisso a curto prazo, vamos ter que ter contato com o Conselho Estadual de São Paulo e Minas Gerais, vamos ter que fazer um processo de mobilização utilizando a plenária estadual de Conselhos de Saúde, vamos ter que fazer um diálogo com outros atores que são importantes, como o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa. Então vai ser todo um debate coletivo que nós entendemos que é fundamental. Quer dizer, esse modelo de entregar a saúde para as organizações sociais é uma privatização. Privatização de uma forma mais perversa ainda. Porque uma coisa é o poder público vender um patrimônio público, receber os recursos financeiros decorrentes daquela venda e aquele serviço passar a ser explorado pelo ente privado. Outra coisa é o poder público pegar o seu serviço público, entregar para um ente privado administrar, lhe passando inclusive os recursos financeiros públicos para que essa administração ocorra. Então é muito mais grave, é uma privatização muito mais danosa aos interesses da sociedade civil organizada. Nós temos elementos que mostram claramente o prejuízo financeiro que significa os processos de terceirização através das OCIPs e organizações sociais. Sem falar no prejuízo do acesso do usuário do SUS ao serviço, através de contratos que limitam o acesso, através de contratos que limitam o número de procedimentos a serem realizados, enfim. É absolutamente danoso e nós temos esse desafio pela frente. Uma preocupação do Conselho é a regulamentação da emenda constitucional número 29. Por que ela é tão importante? Porque é um debate ideológico, né? A regulamentação da emenda constitucional 29 vai de encontro exatamente ao discurso liberal que domina o mundo nas últimas décadas, né? O discurso dominante qual é? É exatamente o inverso, é da desregulamentação. O discurso dominante no Brasil, qual é? É o discurso da busca do déficit nominal zero. E déficit nominal zero às custas de cortes, inclusive em áreas sociais. Então nós temos uma proposta que é exatamente o inverso disso, estabelecendo regras mais rígidas no cumprimento dessa emenda constitucional. Para que esse orçamento não seja maquiado. Não seja maquiado, não seja distorcido, para que recursos do SUS não sejam utilizados como hoje são utilizados, em áreas que não são absolutamente da área de saúde e são computados como sendo da área de saúde, né? E exatamente por esse conteúdo ideológico, político muito importante, é que nós sabemos que há resistências muito fortes dentro do Congresso Nacional
dentro do setor empresariado e temos que admitir, inclusive, dentro do próprio governo.